Então vamos para a matéria do Danilo primeiro. Isso aqui, ó, é um transtorno na cidade de Piracicaba. Não é o único, tem mais prédios assim, mas que gera muitos problemas. O Danilo esteve lá com alguns moradores que estão ali ao redor do prédio, moram ao redor do prédio, que não aguenta mais o caos que esse edifício está causando por estar abandonado. Vamos ver a matéria, pode soltar. Eu falo aqui da rua Gomes Carneiro, próximo ao número 1400, entre as ruas São João e a rua Bom Jesus, bem no bairro Alto, em Piracicaba. Os moradores procuraram nossa equipe para falar sobre esse prédio que está abandonado há mais de 20 anos. E vários problemas eles têm enfrentado aqui, como violência, assalto, roubo e também, nos últimos dias, os moradores que adentram esse prédio abandonado jogaram toras de madeiras nas residências, trazendo aí um enorme prejuízo. Além do que poderia também ter causado uma tragédia caso essas toras de madeiras acertasse a cabeça de alguém que mora nesta vizinhança. Vamos acompanhar então a reportagem que fizemos com os vizinhos. Estamos na rua Gomes Carneiro, próximo ao número 1400, entre as ruas São João e Bom Jesus, bem no bairro Alto, em Piracicaba. Ao fundo vocês conseguem verificar um prédio há muito tempo abandonado, há pelo menos 20 anos. Falo agora com o Dr. Richard Sbravati, com o Levi e também com a Andrélia, que são comerciantes e moradores aqui da localidade. Dr. Richard, por gentileza, conta pra gente quais são os problemas enfrentados por vocês aqui e há quanto tempo, pelo menos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Os problemas são vários, né? O mais complicado aqui é a violência. As pessoas que infelizmente se apossaram do imóvel abandonado. Como você falou, tem mais de 20 anos, eu vi esse imóvel sendo construído mais ou menos aí em 97, 98, eu estou aqui, eu sou dentista, trabalho aqui há 26 anos, então acompanhei a construção e depois a paralisação por um tempo e depois a invasão por moradores de rua, pessoas que infelizmente usam drogas, né, e acabam trazendo vários malefícios para a região há muito tempo. Eu venho acompanhando isso, então já vi alguns crimes serem acontecendo, pessoas que assaltaram outras pessoas, roubaram, furtaram carros, furtaram objetos pessoais de pessoas, constantemente jogam pedras, paus lá de cima do prédio, barulho de madrugada, outras pessoas podem falar melhor do que eu. Já fui assaltado, roubaram toda a fiação do meu consultório, quando eu estava fazendo uma reforma esse ano, no comecinho do ano, bem na virada do ano. Muitas outras pessoas já sofreram a mesma coisa, roubo de fio é bem comum, eles queimam fio dentro aí, depois o pessoal sente o cheiro de fio queimado de madrugada. E, infelizmente é um problema crônico que envolve todo um bairro tranquilo, que deveria ser tranquilo e está sendo absolutamente movimentado de maneira negativa, que infelizmente vem aqui só para consumir droga, tráfico de drogas, assaltos. Nós estamos tendo um problema muito sério, isso é crônico e a gente está vendo não há solução, ninguém resolve, a prefeitura não resolve, o proprietário não resolve e a gente fica com esse ônus, né? Nós pagamos nossos impostos, pelo menos eu pago o meu totalmente certo, correto, e a gente não tem retorno disso. Nós precisamos de uma posição, porque o ideal seria que esse imóvel fosse demolido ou fosse terminado e, enfim. Mas do jeito que está, não pode ficar mais. Nós estamos tendo um problema sério aqui. Levi, o Richard trabalha por aqui, mas o senhor fica mais tempo aqui, né? Não que o consultório também não tenha o seu ônus, como ele acabou de dizer. Mas para você, durante a madrugada, eu acho que é um pouco mais movimentado aqui ou não. Conta pra gente como é a rotina de ser morador de uma região que o Richard disse, né? Que deveria ser tranquilo, né? Essa região ou tranquila. Tem um fluxo constante de pessoas. Tem alguns que moram de forma fixa aqui. E tem um grupo que se renova cada semana, cada dia, né? Cremos que é consumo de drogas e pessoas que moram na rua não tem, e ficam aqui um tempo, depois saem. Agora, a sensação de insegurança é grande, principalmente à noite, quando chegamos em casa ou vamos sair, né? Fica a sensação de insegurança. Recentemente, de um domingo para segunda-feira, há 3 semanas atrás eu acho,
Quem estava aí começou a gritar muito e jogaram pedaços de pau, pedaços de madeira grandes. Foi um estrondo e jogaram em várias casas, jogaram inclusive no telhado da casa que eu moro. E eu tive que ver uma pessoa para arrumar, foram 9 telhas quebradas. Em 3 pontos, pedaços de madeira desse tamanho assim, jogaram lá do alto. E sem motivo nenhum. Aí choveu, aquele dia que deu pé d'água, aí entrou água na laje, entrou água pelo ventilador, queimou o ventilador, molhou o quarto. De uma hora para outra, assim, né? Tudo estava bem. Então, a sensação de insegurança que a gente está aqui é um lugar bom para se morar, mas não é por causa disso, né? É um bairro bom, fácil acesso, os vizinhos são bons, mas aqui no prédio nós temos essa sensação de segurança constantemente. A Andrélia Margoni, ela já vive os 2 posicionamentos. O Richard, ele tem um consultório dentário aqui, né? Ele é cirurgião dentista. O Levi, ele mora aqui e a Andrélia vive as 2 situações. Andrélia, você mora e também tem um comércio bem próximo ao prédio. A questão que o Levi levantou desses tijolos e madeiras também acabou atingindo a sua clínica, né? Você tem uma clínica também aqui, então você pode contar pra gente nessa perspectiva de morar e ter um comércio nesse local. Eu quero primeiro agradecer vocês por terem dado essa atenção especial para a gente, porque é necessário, a gente precisa mesmo dessa divulgação para que alguma coisa aconteça, alguma coisa mude, né? Para você ter uma ideia, como ele comentou, né, que jogam pedras, jogam as coisas de lá de cima e jogam do alto. Então, quando chega aqui, já chega numa força, né? Eu tenho, inclusive no meu quintal, eu telei o meu quintal. Porque como eu tenho animais lá, eu não quero que eles corram o risco de levar uma pedrada, uma tijolada na cabeça. Então, a tela ajuda, mas não resolve, né? Outro dia foi uma lâmpada que jogaram de lá de cima, aquela lâmpada fria, ela estourou na tela e todos os cacos ficaram no chão. Então, poxa vida, né? Aí eu tenho do outro lado a minha casa, que jogaram também um tijolo e aí quebrou o telhado, a mesma coisa que dele. Molhou na hora que choveu, né? Molhou e isso é uma realidade nossa. Acontece muitas vezes. De madrugada, os moradores brigam, sabe? E aí fala que gritam, tem briga toda noite aqui, né? Sábado, 1h da manhã, Danilo, sem brincadeira, se você vier aqui na porta, você vai ver um monte de gente entrando para usar drogas aqui. Então, eu tô com os meus clientes saindo, fica aquela situação complicada, porque é um pessoal que já chega bêbado, já chega alterado, né? Então, alguma coisa precisa acontecer, que nem ele falou, dos fios, né? Queimam os fios, mas queimou o fio, ele vai embora. Não, só que queima o fio e pega fogo no resto. Sabe, pega fogo no resto. Eu tenho aqui câmeras porque é um prejuízo, é uma instalação que traz prejuízo, insegurança, medo, mal-estar. Sim, eu sou dentista aqui há 26 anos, mas eu nasci nessa casa onde hoje eu sou dentista. Eu tenho 50 anos. Eu tenho uma história aqui. Eu de criança brincava aqui, até 10 horas da noite não tinha nada, lógico que eram outros tempos. Mas assim, eu tenho um sentimento pelo bairro diferente de muitos, porque eu nasci aqui, eu sou morador antigo. Hoje eu sou só comerciante, vamos dizer, mas eu fui morador por muitos anos. Tem uma história que muitas pessoas aqui em volta eu conheço desde que eles eram jovens, desde que eu era criança. E aí não dá para admitir que a prefeitura jogue para o proprietário o ônus da solução do problema, sendo que o problema extrapolou os limites do imóvel. Quando isso sai para a rua e começa a me afetar, todo mundo, aí eu acho que a prefeitura deve ter um meio jurídico, eu não sou da área, lógico, para tomar uma atitude mais severa e final, e resolver. Ou demole, ou constrói, mas assim, não pode continuar assim, porque são mais de 20 anos. Neto e Maria, vocês acompanharam então aí os vizinhos falando sobre os problemas deste prédio então abandonado há mais de 20 anos na região do Bairro Alto, aqui em Piracicaba. Nós procuramos a Prefeitura de Piracicaba, que respondeu com a seguinte nota. A Procuradoria-Geral informa que o imóvel na rua Gomes Carneiro está envolvido numa ação judicial, em fase de cumprimento de sentença para a demolição, que deve ser executada pelo proprietário, que deve arcar com todos os gastos. O imóvel é particular e o proprietário é quem deve tomar todas as medidas cabíveis para evitar as invasões.
como o fechamento do acesso aqui. A prefeitura diz ainda que caso os vizinhos se sintam prejudicados com a situação, eles devem procurar o Ministério Público e fazer uma denúncia. Já a SEDEMA, Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, respondeu o seguinte, que enviou fiscais aqui ao imóvel e que o proprietário deste imóvel então foi notificado e multado diante do mato alto e entulho que foram encontrados no local. Danilo Teles para o programa Piracicaba Agora. É a matéria do Danilo, então, quer dizer, tem que fazer a denúncia no Ministério Público. Os moradores têm que procurar o Ministério Público, fazer uma denúncia, porque tem responsável pelo prédio, sim, né? Apesar de estar todo abandonado, invadido, com bandidos lá dentro, tem bandidos lá dentro, a responsabilidade do que está acontecendo tem que ter alguém responsável, que deveria fechar esse prédio inteiro. Vamos conversar com o Danilo, ele está ao vivo, direto ali do Lago dos Pescadores, no Rio Piracicaba. Danilo, boa tardezinha, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto, boa noite, Maria. Boa Falamos noite. ao vivo aqui, diretamente, então, do Largo dos Pescadores. Eu estou bem no entroncamento da Rua Moraes Barros com a Avenida Beira Rio, bem próximo aqui mesmo da Rua do Porto, Neto. Começa a chover, inclusive, nesse momento em Piracicaba, viu? Bom, sobre esse caso, Neto, nesta madrugada, mais um ataque ali aos moradores, viu? Um vidro de perfume foi jogado do alto do prédio e algumas telhas foram quebradas. E por essa razão, a proprietária de um comércio que tem ali, de um pet shop, ela perdeu, Neto, 8 sacos de rações. Inclusive a Andrélia, ela concedeu entrevista para nós nessa pauta que nós mostramos agora há pouco aí no Piracicaba Agora. Sim. Perfeito. Nós vamos mostrar a imagem? Vamos lá mostrar a imagem então, gente? A gente tem... A imagem do prédio. O Danilo então acabou de falar para nós, olha só que situação, o Danilo acabou de falar para nós que foi arremessado de cima do prédio um frasco de perfume, tá aí as imagens na tela, dá uma olhada. Caiu esse vidro, estourou o telhado, estourou o forro e olha só, gente, acabou caindo perfume sobre ração. Tá aí o vídeo, dá uma olhada, ó. Olha o buraco que fez no teto, gente. Foi arremessado de cima do prédio, estourou, ali é forro. Não é só telha não, é forro. Estourou o forro, caiu em cima do saco de ração e aí, claro, perfume não pode, né? Claro. Misturou tudo com a ração, ela perdeu 5... Quem é que... 8 sacos. Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Pois Eu é. pergunto para o senhor e para a senhora. Olha o inferno que é morar do lado desse prédio na Gomes Carneiro. O prédio está na sua tela. É o inferno. Os moradores, eles têm o direito de ter paz. E esse prédio, esse monumento ao descaso, esse monumento à falta de respeito aos moradores ao redor, está tornando a vida de muitos um inferno. Sem contar nas pessoas que são roubadas. Exatamente. Na Armando Salles,